Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Projeto EBD. Para a lição de hoje, abordaremos a quarta aula da revista Lições Bíblicas da CPAD, com o título A Carreira que nos está proposta. Nós estaremos aprendendo hoje sobre como se conduzir na caminhada. Desde já, acompanhe comigo aí na sua tela o texto áureo, que é o texto referente de hoje. Diz assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4 e versículo 5. Acompanhe também a verdade prática que diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5. Somente 3 versículos você pode acompanhar aí na sua tela ou abrir a sua Bíblia, aquilo que você achar melhor fazer. Efésios, capítulo 5, versículo 15, está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Queridos, essa lição nós abordaremos um pouco a respeito de como devemos nos conduzir na nossa caminhada cristã. Nós, cristãos já convertidos ao Senhor, estamos à espera do grande dia a qual Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja. Porém, nós devemos estar atentos à maneira que a gente se conduz diante a palavra de Deus, a maneira que a gente se conduz à vista do mundo, a maneira que a gente se conduz de acordo com as lições bíblicas. Ou seja, todo cristão deve saber como se conduzir na caminhada de fé. Todo cristão deve saber como se conduzir na sua caminhada rumo aos céus. E hoje, enfatizando esta aula, então nós aprenderemos um pouco mais sobre como se conduzir na nossa caminhada, como se conduzir na nossa jornada. Desde já, acompanhe comigo a introdução dessa aula, que fala assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo deste caminho para o céu. Por isso, como evidencia do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Olha só que bênção. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o padrão de conduta na caminhada cristã, né? Nós vamos ler um pouquinho ainda mais hoje, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Nós vamos entender um pouquinho como vencer os dias maus, certo? Então vamos para o primeiro tópico da lição. Você pode acompanhar aí na sua tela. Você que tem a sua revista em mãos, acompanhe comigo o primeiro subtópico do primeiro tópico, que fala o padrão de conduta na caminhada cristã. Olha só, o primeiro subtópico diz assim: Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nessa caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essa passagem se encontra em João, capítulo 13, versículo 15. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor.
E quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha que bênção, olha que palavra majestosa essa. Jesus Cristo se fez exemplo para que nós pudéssemos ser exemplos para outras pessoas, certo? Jesus se faz exemplo para que nós possamos fazer como ele assim fez. Ou seja, Jesus não tinha pecado. Você acha que tinha uma necessidade de Jesus se batizar? Afinal, Jesus não tinha pecado algum. Mas Jesus, mesmo assim, se batiza nas águas do Rio Jordão. Para quê? Para apagarem os seus pecados? Não, não. João Batista estava batizando com água, trazendo um novo nascimento, né, de uma nova criatura. Mas por que Jesus, sendo tão puro, ainda assim foi ser batizado? Porque, na verdade, ele se fez exemplo para que nós pudéssemos fazer assim como ele fez. Existe na Terra algum livro que possa mudar o caráter da pessoa? Não, talvez alguns motivacionais, mas em conduta espiritual, somente a Bíblia é o único livro a qual pode nos tornar herdeiros dos céus. Vamos analisar as Escrituras. Segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que maravilhosa palavra essa. A única fonte que te exorta, te corrige, te ajuda a ser melhor, te auxilia na sua conduta é a Bíblia e é a palavra. E como diz o texto, ela foi dada por Deus. O próprio Deus a inspirou. Saibamos nós que a Bíblia foram escritas por vários e vários autores ao longo de um período de mais de 1.600 anos, 1.400 anos, se não me falha a memória, escrita em 3 regiões, em 3 continentes diferentes. Porém, as coligações entre toda a Bíblia são perfeitas. Nem mesmo um escritor que escreve sozinho o seu livro poderia ser capaz de trazer tanta autenticidade, tantas verdades e tantas coerências como a Bíblia está. E a Bíblia foi escrita por 3 idiomas diferentes: o aramaico, o grego e o hebraico. Nós vamos entender que a Bíblia foi uma obra perfeita. Mas é claro que a perfeição desse livro só se dá porque o próprio Deus foi a inspiração dele. Né? E segundo a Tiago, né, o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 25, não basta que a gente somente leia. Olha o que está escrito aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 25, está escrito assim, ó: porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Olha que bênção. Não basta você simplesmente ler a Bíblia, não basta você simplesmente ler e entender a história. Tem que ser um praticante. Este livro é o nosso livro, a nossa regra de fé e prática, nosso livro de fé e conduta. Como nos conduzir na caminhada? Através das Escrituras. Não basta ler, tem que segui-las, para que elas venham fazer os seus efeitos. Vamos para o segundo subtópico, que diz assim: fazendo a vontade de Deus. Como o Filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o famoso Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós
quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, segundo disse Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Olha só, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Como dito aqui anteriormente, a Bíblia deve ser seguida, né? Como agradar a Deus? Como fazer isso? Né? A Bíblia vai nos dizer lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, um dos primeiros requisitos para se agradar a Deus é tendo fé nele, tendo fé no Filho, tendo fé no Espírito Santo. Nós devemos ter fé nas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estes são os nossos condutores que nos conduzem ao céu, quando nos deixamos nos levar pela sua palavra. E outra coisa, João 14, 21, nos diz as Escrituras: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, para que a gente agrade a Deus, primeiro é com fé. O segundo é amar a Ele. Né? Como a gente ama a Deus? Através da palavra. E através do nosso amor à palavra é que nós somos amados por Deus. Vamos para o terceiro subtópico, que diz uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, e versículo 5, certo? Ou seja, quando nós falamos de uma vida cristã bem-sucedida, como diz aqui o texto da revista, não estamos falando simplesmente de uma vida que você ganha muito dinheiro, que você prospera, que você ganha muitos, que você tem muitos carros, uma casa enorme, tem várias casas de aluguel, você ostenta dinheiro, você tem muito dinheiro, você é bem-sucedido, você tem um trabalho que você ama e você ganha muito dinheiro nesse trabalho, você tem muitas roupas, você tem as melhores comidas, você vai nos melhores restaurantes. Não, isso não é exemplo de uma vida cristã bem-sucedida, porque afinal adquirir as coisas daqui da terra, às vezes podem ser até mesmo um problema, né? Não que isso seja errado. Não é errado você buscar ter um carro bom, não é errado você ter uma casa boa, não é errado você tentar se alimentar das melhores comidas, não, ter as melhores vestes, não. Isso não é errado você buscar um maior conforto para a sua família, né? Estabilidade financeira, né? Isso não é errado. Tá? Mas é o seguinte, a nossa mente não deve estar voltada para essas coisas. Nós vamos ver que lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, está escrito de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Ou seja, você pode conquistar riquezas, mas se a sua mente está voltada para as coisas do mundo, então, na verdade, você está perdendo a sua alma. Lembra o que nós estudamos na aula passada a respeito do céu? Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Ou seja, se aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, se o seu tesouro estiver nas coisas que você conquista aqui na terra, o seu coração está aqui. Mas agora, se o seu coração está nos céus, né? O que a Bíblia nos diz? Fazei tesouro nos céus. Né? Ajuntar tesouros nos céus, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Né? O que quer dizer essa palavra? Que se o nosso coração está direcionado aos céus, então lá está o nosso coração. Se a nossa riqueza está nos céus, lá está o nosso coração. Então nós estamos seguindo a verdadeira e genuína palavra de Cristo. Meus irmãos, Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso
padrão de vida. Que benção, né, meus irmãos? Vamos para o segundo tópico da lição, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Né? Vamos entender um pouquinho sobre sabedoria e um homem que é muito bom para nos ensinar a respeito de um pouco de sabedoria é o nosso irmão Salomão, né, que escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes. Vamos ler Provérbios capítulo 14 e o versículo 15, que diz assim: o simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem onde vai. Olha só, aqui está nos falando de prudência, certo? Nós vamos entrar agora no assunto e vamos falar fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Quando se trata de prudência, a gente entende que a gente consegue analisar aquilo que está ao nosso redor e evitar muitos conflitos através desse feito. Né? Nós vamos observar que, com a prudência, nós conseguimos evitar escândalos, nós conseguimos evitar ações impulsivas, né? Ações que podem causar males às outras pessoas. Ou seja, quando agimos com prudência, a gente age com sabedoria também. Quando a gente tem prudência, a gente entende que, na verdade, o que a gente faz deve ser muito bem pensado. Não agir com impulsibilidade, né, com impulso, né, não ser uma pessoa impulsiva, né, nos gerará prudência. Ou seja, se você é uma pessoa impulsiva, você quer tudo para logo, você já tem a resposta na ponta da língua. Não, não. Quando for responder alguma coisa, calma, pensa no que você vai responder, pensa no que você vai falar. Porque palavras podem ferir mais do que agressões físicas. Palavras ferem emocionalmente. Então saiba direcionar as suas palavras com prudência e sabedoria. Né? Agora nós vamos entender aqui um pouquinho, né, o primeiro subtópico, né, desse segundo tópico diz o que é a prudência. Né? Vamos ler aqui, acompanhe comigo aí. Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A primeira, a caminhada do cristão em amor. A segunda, a caminhada sábia. Uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina que a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca, de acordo com o Antigo Testamento. A palavra prudência tem a conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz uma ideia de ensino, introdução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante as situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Né? O texto aqui já é muito autoexplicativo, mas para lhe acrescentar um conhecimento, lá em Mateus capítulo 25, vem nos falar de 10 virgens prontas para o casamento. 5 delas eram loucas, 5 delas eram prudentes. As loucas não reservaram azeite para as suas lamparinas, mas as prudentes tinham reservas. Nós vamos ver que, quando o noivo tardando, elas adormeceram, certo? Mas nós vamos ver que, quando o noivo se achegou, as únicas que tinham azeite eram as 5 prudentes. Ou seja, elas analisaram e pensaram, poxa, se eu não levar uma reserva, quando tardar o noivo, pode acontecer de que o nosso azeite das nossas lamparinas se apaguem. Então, levemos nós reservas para que, chegado ao momento extremo, não precisemos buscar em lugares que não conseguiremos encontrar o azeite. As loucas pediram azeite para as prudentes que assim reservaram. Mas o que as prudentes disseram? Não, não vamos te dar azeite, para que não falte para nós e as nós outras. Ide e comprai, vede e comprai, onde tem um lugar para você comprar. Elas saíram para comprar, mas quando elas voltaram, o noivo já tinha voltado e aquelas 5 prudentes já tinham entrado pelas bodas.
nós vamos ver a prudência como um ato de sabedoria que nos é derramada por Deus. Vamos ler aqui o segundo subtópico que diz: não andei como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo ósofos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. Mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor, ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovido de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Vamos analisar o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz assim: e portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, aqui Paulo está nos exortando a andarmos como sábios e prudentes, né? Não andar como nécios. Se nós formos ver, existem três tipos de pessoas. O nécio, né, que é o tolo, né? Aquele que quer fazer tudo do jeito dele. Esse é o burro, esse é aquele que de nada tem proveito, entende? Então nós vamos ver que existe o nécio, o inteligente e o sábio. O nécio age por impulso. O nécio é aquele desprovido de qualquer qualidade. O nécio peca todas as horas. O nécio só erra. Mas agora nós vamos ver o inteligente. O inteligente, ele acerta, mas também ele erra. Só que quando o inteligente erra, ele aprende com seus próprios erros. Agora, o sábio, ele analisa as outras pessoas. Não é questão de ficar julgando, não. Mas ele analisa os erros das outras pessoas. Para quê? Para que ele não cometa os mesmos erros. Ou seja, sejamos nós sábios e andemos com prudência, não como nécios, que fazemos tudo com impulso, queremos falar na hora que a gente quer, do jeito que a gente peca toda hora. Não, não andemos como nécios, mas andemos com prudência e sabedoria debaixo das autoridades bíblicas. Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Do grego sophos, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, o seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga no mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos. Ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo. Ou seja, a gente entende que toda sabedoria nos é derramada, né? Quando nós lemos as Escrituras, está sendo derramado sobre nós sabedoria. Quando nós nos aperfeiçoamos na palavra de Cristo, buscando dia após dia, nos está sendo derramado a sabedoria dos céus. Então busquemos no Senhor Jesus Cristo a nossa sabedoria. Busquemos no Senhor Jesus Cristo prudência para viver e nos conduzir em nossa caminhada. Queridos, vamos entrar agora no terceiro tópico da lição, que fala vencendo os dias maus, né? Se a gente analisar as escrituras, né, lá em Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, está escrito o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Queridos, os tempos a qual nós estamos vivendo são tempos difíceis. São tempos a qual o mundo confunde a liberdade com a libertinagem. Ou seja, tudo lhe é permitido. Você já ouviu a frase, seu corpo, suas regras? Você já ouviu, siga o seu coração? Você já ouviu a frase, não tem problema, não tem problema, vamos fazer isso, daqui a pouco a gente vai lá e se arrepende e pronto. Não, isso é libertinagem. A liberdade que Jesus Cristo nos traz é entender que o nosso corpo não é nosso, mas pertence a Deus. É entender que nós somos templo do Espírito Santo. É entender que o nosso coração é enganoso. Nós devemos seguir e praticar a palavra, nos conduzir na caminhada, analisando e praticando a palavra, não o nosso coração. E não é simplesmente ir lá e errar conscientemente e pensar, não, daqui a pouco eu vou lá e peço perdão, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, o céu já me aguarda. Não, não é isso, meus irmãos. É nos afastando do mal, nos afastando da aparência do mal dia após dia. Não adianta viver neste mundo querendo viver uma vida de pecados e tentar sempre se arrepender. É claro que se você errar, se você comete pecados, como diz aqui a palavra, né, que está escrito lá em Mateus 26, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então é importante vigiarmos, que a Bíblia diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Esta é a palavra. Os dias são maus, mas na verdade o que nos está aguardando é muito maior do que esses dias maus. Vamos para o primeiro subtópico da lição que diz, remindo o tempo. Olha só o que está escrito. No versículo 16 de Efésios 5, apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ela possui dois sentidos. O primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. 2, comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam um momento certo para comprar, de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Certo? Nós devemos aprender a remir o tempo, aproveitar bem o nosso tempo, a nossa conduta, a nossa caminhada. Como foi dito aqui, alguns sentidos de remir o tempo, né? Comprar para uso próprio, né? Ou seja, o bom investidor ele sabe quando comprar as suas ações. Não é quando tudo está muito caro, é quando tudo abaixa. Né? E ele tem paciência, né, de esperar o tempo certo para comprar. Ele tem paciência de esperar que as suas ações um dia vão subir e ali ele consegue aplicar ela, né? Ali ele consegue vender ela. Quando está mais caro, ele consegue vender, ele pega seus dividendos e ele reaplica e assim vai, assim sucessivamente. Ou seja, ele sabe aproveitar o tempo certo. Né? Mas aqui, como o Paulo está nos citando, ele está nos falando de nós aproveitarmos o tempo na nossa vida cristã, saber aproveitar os momentos, ou seja, aproveitar o momento a qual se deve pregar, aproveitar o momento a qual se deve fazer uma oração, né? Não perder tempo, né, nos caminhos dos ímpios, nos caminhos de pecadores, né? Lá, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 11:17, Paulo nos indicia-se que pode-se haver, né, ocasiões de nós nos reunirmos, né, não para melhor, senão para pior. Ou seja, nós devemos evitar se reunir com pessoas para ficar atacando fulano, atacando ciclano. A gente tem que se reunir pelo bem do reino de Deus, para planejar estratégias, para evangelizar as pessoas, planejar, o fulano está precisando de uma oração, a pessoa está precisando de uma ajuda com alimentos, de uma ajuda financeira, vamos ajudar, entende? Paulo está falando remir o tempo, aproveitar o tempo que Deus nos deu para que façamos a boa obra em Cristo Jesus. Vamos para o segundo subtópico que diz remindo o tempo e a volta do Senhor. Olha lá. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esses tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente
aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta de nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Olha só, nós devemos, como foi dito, nós devemos aproveitar o nosso tempo, buscar no Senhor Jesus Cristo a nossa salvação. Ou seja, nós devemos remir o tempo, aproveitando a cada momento para servir ao Senhor. Não é assim que Paulo nos ensina? Orai sem cessar. Não é o que Jesus Cristo nos diz? Em tudo dai graças. Em tudo que fores fazer, fazei para a glória de Deus. Né? Estes são os ensinamentos que a Bíblia nos tem. Estes são ensinamentos que devem ser praticados por todo o cristão. Vamos para o terceiro subtópico e a última parte da aula, que diz: os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é: os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, consagrar e também congregar. Ou seja, nós entendemos que os nossos tempos são maus, um tempo rodeado de pecados, prazeres, desejos carnais. Mas aquele que anda em espírito não cumpre com as concupiscências da carne. Nós devemos entender que lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4, nos diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz o maligno, mas nós que estamos firmes na nossa conduta, na nossa caminhada cristã, estamos alinhados e temos conosco aquele que é maior de todos os males, aquele que tira de nós o pecado, aquele que nos ajuda, nos auxilia. Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Em algumas traduções, não se amoldem às maneiras deste mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Através do quê? Através da palavra. Para quê? Para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, aqui nós concluímos o nosso terceiro tópico. Então, leia comigo esta conclusão. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino. Isso é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima. E isso nos incentiva de maneira santa. Olha só que bênção. Meus irmãos, encerramos aqui a nossa aula. Entendemos que para sucesso na nossa caminhada cristã, no como a gente deve se conduzir na caminhada, nós devemos entender que nós devemos estar debaixo da palavra de Deus. Para termos sucesso e êxito para chegar no céu, é somente debaixo da palavra. Pois bem diz a frase muito especial: sucesso não é você ter seguidores, ter dinheiro, ter fama. Mas sucesso é chegar no último dia e Jesus te dizer: eu te conheço. Meus irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.